Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quem estiver assistindo neste momento, que também é uma gravação, nosso convidado de hoje é o Marcelo Reck. Além de jornalista, é um sujeito super do bem que eu conheço e respeito há muito tempo aqui em Brasília, nesses 17 anos que eu estou na capital. E hoje ele é nosso convidado porque um tema em voga na mídia está passando despercebido em muitas situações. Como está a relação do Brasil, do governo brasileiro, em especial do presidente Lula da Silva, com os países do Oriente Médio, com a Europa, com a América do Norte, né? Com a América do Sul. Nós sabemos que por questões ideológicas não vai bem em alguns casos, principalmente ideológicas, infelizmente, no mundo em que nós prezamos tanto pelas relações bilaterais e comerciais. Então, o nosso convidado de hoje, o Marcelo Reck, tem mais de 30 anos de experiência como jornalista, em especial em coberturas internacionais. Tá? Ele dispensa apresentações para quem já o conhece, mas você, leitor, internauta que vai acompanhar a partir de agora, vai entender um pouquinho mais de como está esse cenário. Ele é a melhor pessoa que eu encontrei aqui em Brasília, nesse cenário, para falar, para dar uma aula para a gente hoje sobre isso. Então, Marcelo, bem-vindo ao Explanatalk. É um think tank que nós criamos da Coluna Esplanada para a nossa equipe e também para os convidados, até porque depois nós jogamos o vídeo nas redes sociais. Eu gostaria já de começar com uma pergunta. E aí, você que é um especialista em especial no Oriente Médio, relações com Israel, você que conhece muito bem, né, o Oriente Médio, em especial Israel, como está a relação hoje do governo brasileiro com Israel? Ela está muito abalada, é fato, mas tem conserto ou não? Bom, Leandro, boa tarde a todos que nos assistem, né? Em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade, né? Pelas suas palavras. Para mim é uma grande honra, né? Conheci o Leandro na velha coluna do Informe JB, Jornal do Brasil, né? A gente ainda acredita que um dia poderá voltar a ser o que foi. E, de fato, eu construí uma carreira como jornalista bastante curiosa. Eu comecei em Santa Catarina como repórter esportivo, repórter de campo, né, fazendo jogos de futebol, primeira divisão em Santa Catarina, fiz jogos do Campeonato Brasileiro. Vim para Brasília em 1990 e aqui eu descobri um nicho, né, que era o noticiário internacional. Naquela época, Leandro, a imprensa brasileira trabalhava basicamente com as agências internacionais, né? Eram muito poucos os correspondentes internacionais que a gente tinha. E então eu me dediquei realmente a estudar isso, né? Toda a minha faculdade foi feita voltada para o jornalismo internacional e depois eu tive, né, muitas oportunidades, não só de trabalhar, mas também de estudar no exterior. E aí o Oriente Médio veio junto, né, desse pacote. Eu estive no Irã antes de ir a Israel, né? Acho que é bem interessante a gente colocar isso, porque eu lembro que na época, em 2012, o que se dizia era que quem fosse ao Irã não iria a Israel e vice-versa, né? Se eu conseguir ir aos dois países no mesmo ano, no intervalo de algumas semanas. E lá em Israel, eu fiquei baseado próximo a Tel Aviv, é, da janela do meu alojamento, eu via o muro de separação e eu via a cidade de Calquília, que é uma cidade palestina que ficava ali emendada, né? Então, aquilo ali, por si só, já chama muita atenção, né? Quando a gente fala do muro de separação, pouca gente tem ideia do que realmente isso significa. É um negócio surreal, né? Muito alto, extremamente denso, que de fato separa, né? Separa Israel da Palestina. A relação que hoje o Brasil tem com o Oriente Médio é uma relação muito delicada, né? Do ponto de vista da relação com Israel especificamente, ela é muito ruim e eu te diria que ela vai piorar bastante. Mas no momento não é uma prioridade para Israel, né? Esses embates com o Brasil, isso não é uma prioridade. A gente tem um governo em Israel que tem muitos problemas, que antes do 7 de outubro, quando o Hamas ataca o território israelense, já enfrentava 8 semanas de protestos massivos, né? E que provavelmente culminaria na queda do atual governo do Benjamin Netanyahu, né? A consequente invasão do Hamas, eu diria que foi uma espécie de um respiro que a organização terrorista deu para o regime em Israel. Se alguém ajudou a manter o Benjamin Netanyahu no poder, foi o Hamas, né?
porque Israel entrou num estado de guerra, e num estado de guerra você prioriza outras coisas e deixa de lado, né, as divergências e os problemas internos. A questão do Brasil ter retirado seu embaixador de Israel, na semana passada o ministro Mauro Vieira explicou isso na Câmara dos Deputados, numa audiência pública da Comissão de Relações Exteriores, se deveu ao fato de que o embaixador brasileiro foi chamado pela chancelaria israelense para explicar as declarações que o presidente da República havia dado, né, fazendo comparação de que o que Israel estaria fazendo hoje em Gaza é muito mais grave do que o Hitler fez com os judeus na época do Holocausto. Isso ofendeu muitíssimo os israelenses. O embaixador foi chamado e, de fato, houve um exagero, porque o embaixador brasileiro foi exibido no Museu do Holocausto, onde o chanceler israelense dava ali, então, as suas explicações. O Brasil achou por bem retirar o seu embaixador, o que é um ato que precede a uma guerra. Se a gente for ver as normas internacionais, quando você retira um embaixador, imediatamente você rompe relações e o passo seguinte é uma guerra. A gente não vai ter isso entre o Brasil e Israel, obviamente, mas a mensagem que foi passada e que é interpretada não só em Israel, mas em grande parte do mundo árabe e também no mundo ocidental, é de que o governo brasileiro tomou um lado da história, né? Está muito mais inclinado a ser hostil com o governo de Israel e ser mais maleável com o Hamas. Em momento algum, por exemplo, o governo brasileiro se referiu a este conflito como sendo um conflito entre Israel e o Hamas. Sempre é colocado um conflito como sendo de Israel contra os palestinos, e não é, né? Esse jogo de palavras é muito curioso, mas o Brasil tem se equilibrado nesse momento aí, tentando não fazer nenhuma referência ao Hamas como aquilo que o Hamas é, uma organização terrorista. O ministro chegou ao absurdo de dizer na Câmara que o Hamas é uma organização que tem um braço armado. Não, o Hamas é um grupo terrorista. O Hezbollah, no Líbano, este sim é um partido político que tem um braço armado. O Hamas é apenas uma organização terrorista. O Marcelo, você me falou que a relação tende a piorar muito entre Brasil e Israel. Por quê? Por causa do lado de cá ou por causa de Israel? Eu te diria que, basicamente, o Israel, quando você estuda bem, Leandro, você vai ver que o modus operandi deles é completamente diferente do nosso, né? O caso do que o Brasil está fazendo hoje, essa inclinação mais pró-Palestina e tão hostil com Israel, é uma questão que vai ser devolvida, mas vai ser devolvida no longo prazo. Hoje, por exemplo, a Embraer, que é uma empresa, talvez, tirando a Petrobras, seria a outra empresa que a gente tem de referência internacional, ela necessita obrigatoriamente de insumos israelenses, de fabricação israelense, para dar manutenção nos seus aviões. Se Israel decide embargar isso, a indústria aeronáutica brasileira vai se ver em maus lençóis. Então, essa é uma equação... Não só aeronáutica, né? Parece que o Ministério... não, nós apuramos que o Ministério da Defesa tem muitos programas em parceria, convênios e compras de produtos de alta tecnologia, Marinha e Exército também, de Israel, né? Exato, né? A indústria de defesa, a aeronáutica em primeiro, né? A indústria de defesa também, mas outros setores também tem na área de tecnologia, na área química. E aí eu ilustraria essa questão quando a gente lembra daquele filme Munique, né? Em que a Golda Meir autoriza uma operação de caça aos terroristas do Setembro Negro, né? E essa operação, Mazini, é uma operação que acabou há pouco tempo. Ela começou em 72 e terminou agora, 2, 3 anos atrás, quando o último da lista foi pego. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil pode se preparar porque vai vir um troco, e vai vir um troco forte. É diferente você fazer na uma área crítica... comercial. Na área comercial, obviamente, que é o meio onde dói mais, né? Você pune, porque você imagina, se Israel começa a embargar o envio de insumos para a defesa, para o Exército, para a Marinha, para a Embraer, isso vai
corre o risco de colapsar um segmento estratégico do país. A Embraer, lá atrás, quando a Dilma fez pouco caso com a Indonésia, não quis receber o embaixador da Indonésia, porque 2 traficantes brasileiros estavam condenados à morte naquele país, a Indonésia simplesmente congelou um acordo que era justamente com a Embraer. Esse acordo só foi retomado muito tempo depois, quando a Dilma já havia deixado o poder e o Temer, então, era o presidente. Então, você vê que, na política internacional, a forma de você mandar um recado é diferente. Nós, hoje, dependemos mais de Israel numa área estratégica, que não é uma área comum, não é uma área tão simples, do que Israel depende do Brasil. Então, o presidente se coloca como uma espécie de líder do mundo ocidental, mas se comporta muito mais como um militante ideológico. Carolina, alguma pergunta? Tenho. Marcelo, voltando a essa questão interna dentro de Israel, você falou, né, sobre os conflitos que já vinham antes mesmo dessa guerra eclodir, e assim, a gente pode entender que o que mantém hoje o Benjamin na liderança, no cargo, é essa guerra. E, assim, como é que ficou a situação do Benjamin na liderança? Como é que ficaria, no caso, se essa guerra tivesse um fim hoje? Como é que ficaria a situação política do Benjamin nesse momento? Imediatamente ao final desse conflito, dessa guerra, a gente vai ter a abertura de um inquérito em Israel, vai se averiguar principalmente as falhas de inteligência, né, que permitiram que os terroristas do Hamas ingressassem em Israel. Quem conhece aquela região ali sabe que nada se aproxima daquele muro sem ser detectado, as rondas são diárias, a troca de turnos, os sensores, enfim, não há uma explicação plausível de como se aproximaram do muro, como ingressaram em Israel, e o Benjamin Netanyahu vai ter que dar explicações, não só ele, mas as autoridades de defesa e de inteligência, né? Lembrando que o chefe da inteligência israelense já caiu. A questão hoje é que essa investigação não acontece porque Israel está em estado de guerra. Então, enquanto esse estado de guerra for mantido, a gente vai ter ainda ele no poder, né? Mas imediatamente ao fim desse conflito, que eu acredito não vai ser um fim permanente, né? Se a gente for analisar bem, Mazini, são 70 anos de guerra, né? E com algumas interrupções ao longo desse período todo. Tudo leva a crer que a gente vai ter mais uma dessas interrupções, né? Um cessar-fogo precário, o Hamas devolvendo os reféns que ainda estão em sua posse, alguma garantia muito precária de não invasão ou de não domínio de Gaza, mas a queda do governo do Benjamin Netanyahu é iminente. Era uma questão de tempo, é um governo que se sustenta hoje numa miscelânea vai da extrema esquerda à extrema direita, né? E isso desagrada muito a sociedade israelense, por isso que é sempre muito importante, eu falo muito isso nas participações que tenho, separar governos de sociedades, né? O povo israelense, em sua maioria absoluta, defende que a Palestina deve ter o seu Estado viável, né? Reconhecido internacionalmente, e a política de Israel de alargar as suas fronteiras com os assentamentos é condenada por uma grande parte, né? Ficando mais ali com os ortodoxos, os mais radicais de direita. Isabelle? Sou eu. Então, fugindo um pouquinho desse assunto entre Brasil e Israel, eu gostaria de saber, né, do senhor, quais seriam os principais riscos ou ameaças externas que o Brasil, além desse, deve estar atento? O Brasil está num entorno geográfico muito distante, né? Esse conflito no Oriente Médio ele tem uma importância muito grande porque a gente tem uma comunidade árabe no Brasil muito significativa e colocada em estratos sociais muito altos, né? Nós temos, por exemplo, deputados e senadores, governadores, presidentes de federação de indústrias que têm ascendência ou descendência, perdão, árabe ou judia. Então, a gente tem que olhar para isso também. Agora, em termos de ameaça concreta, o Brasil tem que olhar para o seu entorno. E o nosso entorno geográfico, que é o Atlântico Sul e a fronteira com países que têm problemas seríssimos de criminalidade organizada, é o caso de Colômbia, Peru e Bolívia, que estão aí entre os principais produtores de drogas, né, do planeta. Então, isso é o que mais ameaça o Brasil hoje.
né? O Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira, hoje não tem uma estrutura, há muitos anos nunca teve uma estrutura decente de proteção de fronteira, a gente tem políticas cíclicas que são adotadas, a política de cooperação, que funcionou durante um tempo, também foi perdida. Hoje, a nossa relação com a vizinhança se dá muito num contexto de identidade ideológica do presidente brasileiro com um líder estrangeiro. Por exemplo, a gente tem fronteira com a Argentina, o Lula e o Milei estiveram no G7 e nem sequer se cumprimentaram. No entanto, a gente tem um governo na Colômbia de um ex-guerrilheiro do M19, que é o presidente, que rompeu vários acordos com as guerrilhas, os problemas na Colômbia voltaram, e o Brasil tem um diálogo muito ideológico com a Colômbia e menos efetivo. A fronteira com a Venezuela, nem falar, né? Já são aí, desde 2006, que a gente tem a Operação Acolhida, e por dia, tá? Cerca de 300 a 400 pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil, em Santa Helena de Guairém, com Pacaraima, em Roraima, uma operação que é modelo internacional, já falei dessa operação em vários lugares do mundo, mas que corre o risco de colapsar porque não tem estrutura para estar recebendo a quantidade de venezuelanos que recebe todos os dias. E aí tem um outro ponto também, né? Que entre aqueles venezuelanos que fogem da crise econômica, da crise política, de perseguições e tal, a gente também tem membros de gangues e de organizações criminosas da Venezuela que já estão presentes no Brasil. Para citar um exemplo, ilustrar, né? O Trem de Aragua é comparado ao Comando Vermelho ou ao PCC brasileiro. E ele já está presente no Acre, já está presente no Amazonas, e sem contar também em Roraima. Então, essa é a ameaça principal que a gente tem hoje. Marcelo, tirando um pouco o foco do Oriente Médio, já passando para a América do Sul, como você bem citou aí, como é que está a relação do Brasil com a AL? Nós estamos vendo aí uma pequena guinada para a direita, já aconteceu com a Argentina, poderia acontecer com o Chile, eu suponho, se não houvesse a morte do Sebastião Pinheira, ele poderia voltar. Nós temos o Equador avançando. E como é que você está vendo essa cobertura, inclusive, internacional do jornalismo brasileiro para as questões da América Latina? Está satisfatório ou não? E o que o Brasil pode avançar nas relações bilaterais com esses países, principalmente com a Argentina? Será que tem avanço? Olha, deveria ter, né, Leandro? Respondendo antes, né, sobre a cobertura, por parte da imprensa brasileira em geral, há uma certa arrogância, isso é histórico, né, com relação à cobertura da vizinhança. A gente se importa mais com os Estados Unidos e Europa, né? Em algum momento, pelo que acontece no Oriente Médio, por conta, inclusive, do impacto que tem qualquer conflito na região para as cadeias de suprimentos, a questão do petróleo e tudo, enquanto que é um preconceito muito grande de se cobrir a vizinhança, né? O Brasil hoje, por exemplo, deveria ter uma relação muito mais forte com a Bolívia, que é um país que produz gás natural, descobriram aí grandes poços de petróleo, de gás, eles precisam de estrutura para explorar isso. O Brasil poderia se beneficiar muito de uma parceria, né? Mas não pode ser aquela parceria que a gente já teve no passado, né? Da Petrobras botar dinheiro na Bolívia, os políticos bolivianos se locupletarem e o crescimento, o desenvolvimento dos países ficar em segundo, terceiro plano, né? Eu faço sempre uma diferenciação, Leandro, de que as relações devem ser boas e devem ser estratégicas com todos os países, mas com aqueles com os quais a gente tem uma fronteira física, com os 10 países que a gente tem na América do Sul, a abordagem deveria ser diferente, né? Nos últimos anos, essa abordagem, lá com a esquerda, Lula 1, 2, Dilma, mudou um pouquinho com o Temer, depois que o Bolsonaro voltou a ser um contexto mais ideológico, não deveria ser. Brasil e Argentina, por exemplo, se necessitam. Então, essa necessidade comum deveria estar no primeiro plano, fora, né, das questões, eu diria até de orgulho pessoal, né, tanto do Lula quanto do Milei, né? E a gente olhar a necessidade de haver uma política comum. Hoje a gente não tem. Você falou aí, por exemplo, do Equador, que, né, já tem um governo, mais ou menos um governo interino, porque daqui a pouco mais de 8 meses a gente vai ter uma outra eleição no Equador,
mas a direita muito bem situada no Equador, né? O presidente Noboa enfrentando a criminalidade organizada nos moldes de El Salvador, a Argentina agora tentando copiar esse modelo também do Bukele, a Colômbia voltou a estar nas mãos dos cartéis de droga, né? Falam-se das dissidências das Farc, eu nunca concordei com essa visão de dissidência. A Farc, historicamente, ela sempre deixou uma reserva técnica, para que se alguma coisa não avançasse no político, ela se reagruparia imediatamente. Então, não podemos chamar de dissidência aquilo que é uma decisão tomada dentro da organização, né? A Venezuela é o caos, a gente vai ter agora em julho, tudo indica, né? Uma eleição de fachada, né? Tem muita gente que não quer ir à Venezuela observar as eleições porque teme passar recibo por uma fraude anunciada, né? Então, não tem como você ter uma eleição na Venezuela transparente quando o governo controla todos os poderes, o regime controla. O Paraguai, curiosamente, é um país que está indo bem, né? Tem uma alternância. Nós temos hoje um governo no Paraguai que não é um governo de direita, mas também não é de esquerda, é um governo mais de centro. O Paraguai, com a lei de Maquila, tem atraído muitas empresas brasileiras que estão colocando no Paraguai as suas unidades fabris, né? Tem muitas lojas dessas que você vê em shopping, que o que a gente está comprando ali, Mazini, está sendo produzido do outro lado da fronteira, com a mesma energia de Itaipu que a gente usa, só que lá muito mais barato, né? O salário mínimo muito mais alto, não tem essa coisa toda de sindicato, imposto sindical, ou seja, é outra realidade. Os paraguaios, eu tenho ido lá com alguma frequência, e a gente vê que naquela região ali de Cidade Leste há um desenvolvimento do outro lado, um desenvolvimento industrial, que eu acho que daqui a uns 10 anos vai dar uma outra cara ao Paraguai. O Uruguai é uma ilha na América do Sul. O Lacalle Pou é um presidente de direita que nunca se furtou em reconhecer os méritos da Frente Ampla, né, com Mujica, com Tabaré Vázquez, que é um presidente que conversa com todo mundo, que esteve aqui em Brasília já 2 vezes em 2 cúpulas, reclamou muito de que a gente é muito dado a fazer eventos, cúpulas, etc., e muito pouco a resolver os problemas, né? Foi um puta puxão de orelha que ele deu aqui em todo mundo, porque são eventos muito grandiosos, né? Bem no estilo Itamaraty, mas que de prático, de objetivo, produzem nada, né? Então, ele tem chamado a atenção. A gente vai ter eleição no Uruguai ainda esse ano, e tudo indica que vai ser uma disputa que vai devolver a esquerda ao poder, não porque o governo dele vá mal, mas porque a sociedade uruguaia chegou nesse nível de amadurecimento em que a alternância é importante. Então, a gente tem que observar isso. O Chile, você assinalou bem, né? Tem um governo de esquerda hoje, mas não é um governo radical. O Boric tem sido muito criticado pela Venezuela, não se coloca a favor do Maduro, não chancelou o consenso de Brasília, tenta se equilibrar entre a extrema esquerda e a extrema direita. O problema é que dentro do governo dele há muita gente inexperiente, né? Muita gente muito nova, sem bagagem, que entra no governo com aquela coisa de combater o pinochetismo, ou seja, o Pinochet já morreu, a ditadura já acabou, a Michelle Bachelet, que teve o pai assassinado pelo Pinochet, foi ministra da Defesa, foi presidente do país 2 vezes, mas tem gente que ainda não consegue ver que houve um amadurecimento e que o Chile conseguiu algo que pouquíssimos países conseguiram. A Bachelet, por exemplo, talvez tivesse todos os elementos para uma vingança quando ela foi ministra da Defesa. E muito pelo contrário, ela transformou as Forças Armadas do Chile numa das Forças Armadas mais modernas que a gente tem hoje, não só na América do Sul, eu diria que no Hemisfério Sul, né, com aviões de última geração, americanos, F-16, enfim, uma marinha superpotente, um país com expertise em missões de paz. Então, ela talvez tivesse essa condição de fazer um governo vingativo e não fez. Pisou muito na bola, teve corrupção também no seu segundo governo, foi para a ONU, fechou os olhos para todas as questões do radicalismo extremista palestino e árabe que a gente tem, mas
deixou o Chile em condições de alternar entre direita e esquerda, né? E o Boric hoje, eu acho que ele já percebeu essa questão. Vale assinalar também, né, Leandro? Paraguai, Uruguai e Chile são países que não têm reeleição. E mais importante ainda, nenhum dos presidentes que estão no poder nesse momento tensionam mudar as regras para se beneficiarem disso. Eu não estou te ouvindo. Seu microfone está mutado. Isabelle ou Carol, alguma outra pergunta? Danilo, quer fazer uma? Que eu vou emendar, então. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Então, eu vou ainda manter nesse assunto sobre América do Sul. Aparece mais no vídeo, Danilo, por favor. Ainda falando sobre esse assunto da América do Sul, eu gostaria de saber como que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ajudar o Brasil. Olha, esse acordo é um acordo que, quando eu falo assim, eu acompanhei o início das conversas, né? Você entrega muita idade, né? Porque já tem quase 25 anos que essas conversas começaram, né? E a gente não conseguiu ainda maturidade suficiente para avançar. O Brasil se beneficiaria muito, né? Porque o mercado europeu é um mercado de mais de 800 milhões de consumidores. A indústria brasileira é uma indústria que, em vários segmentos, ela tem um poder de competitividade muito grande. O agro brasileiro, que tem sido demonizado aí muito nos últimos anos, dá um banho, é um 7-1 contra qualquer agro europeu, alemão, francês, enfim, né? E eu diria que está se perdendo uma grande oportunidade, né? A Europa vive uma situação muito delicada já de algum tempo. A Europa está sendo destruída naquilo que foram os pilares da sua construção, né? Valores, etc. Os líderes europeus que temos aí hoje não se comparam aos líderes europeus que nós tivemos aí no final dos anos 80, no meio dos anos 90, né? E mais recentemente, por exemplo, Angela Merkel na Alemanha. São líderes muito fracos, que inclusive as eleições recentes, né, de 2 semanas do Parlamento Europeu, desnudou isso de maneira muito objetiva, né? A França, Macron foi levado a dissolver o parlamento porque levou uma surra da esquerda, da direita, perdão. A Alemanha também, um crescimento muito grande da direita. A França, já falei, mas a Espanha também, com o governo de esquerda, muito questionado. E aí o que a gente vê? A gente vê aí uma mistura de questões ideológicas com uma questão prática, né? Ou seja, a Europa hoje se tornando muito mais protecionista, né? Com medo de competir com a América do Sul, e quando fala América do Sul, falando basicamente de Brasil, né? Que Brasil e Argentina são os países que produzem, Paraguai e Uruguai, eles vão muito na esteira do que esses dois grandes fazem. E aí existe esse freio, né? E toda semana a gente ouve uma declaração aqui, uma declaração ali, de que o acordo está muito próximo, de que pode sair até o final do ano. E eu, sinceramente, não tenho mais nenhuma expectativa com relação a isso. Acho, inclusive, Danilo, que se o Mercosul fosse, de fato, um bloco unido, um bloco coeso, o Mercosul lançaria negociações para um tratado de livre comércio com a China. O simples fato do Mercosul fazer isso provocaria reações tanto dos Estados Unidos quanto da Europa no sentido inverso. Trocando em miúdos, né? Anuncia que você vai fazer um acordo comercial com a China para ver se a União Europeia não derruba rapidinho seus preconceitos e não vem sentar na mesa. Se os americanos também não derrubam seus protecionismos, taxações de aço e etc., e vem sentar na mesa, né? Então falta muito de inteligência também as lideranças do Mercosul, né? E isso muito em função também de os presidentes não conversam, né? O Lula conversa com o presidente do Paraguai, muito vagamente com o do Uruguai, não conversa com a Argentina. Então, quer dizer, diante desse cenário, o que a gente tem é uma possibilidade, eu diria, é mais fácil o Vasco ganhar o Campeonato Brasileiro do que esse acordo sair do papel. Eu estava com o telefone mudo. Faltam 3 minutinhos. Vamos ir para a conclusão já. Infelizmente, passa muito rápido, cara. Você lembrou muito bem. Acho que o Brasil assopra muito, né? Faz muito afago na diplomacia bilateral comercial, em vez de, às vezes,
dar um tapinha na mesa, digamos assim, né? Eu lembro de um caso muito engraçado do Donald Trump, quando presidente, que o Emmanuel Macron, e o Trump mesmo quanto a isso, queria taxar algum produto americano muito importante para os Estados Unidos lá na Europa, na França, inclusive, em especial, né, principalmente, e o Trump ligou para ele na hora assim, Emmanuel, eu vou começar a taxar seus vinhos do Vale de Borgonha amanhã, estou com o decreto na minha frente. Não, peraí, vamos conversar. E ele recuou. É isso. Eu queria que você deixasse um recado aí para a garotada que está assistindo a gente, todo mundo que vai assistir, que é de imprensa ou não, um recado aí, o que você espera do futuro do jornalismo, em 2 minutinhos, assim, em especial, o que pode mudar na cobertura internacional? Olha, tem que mudar muita coisa, né, Mazini? E tem que começar do próprio estudante de jornalismo, né? Aquele que está começando, né? Procurar identificar nichos, né? Procurar, já na faculdade, um direcionamento, né? Não simplesmente fazer a faculdade, terminar a faculdade e depois eu vou trabalhar no quê, né? E entender que é preciso estudar muito, é preciso ler. Não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas livro, sabe? Livro é muito importante, né? Ler muito, ter cultura, né? Não é ficar em rede social 24 horas por dia dizendo que, pô, estou informado, sei de tudo que acontece. Não, porque rede social prejudica mais do que ajuda. Então, ler muito, estudar bastante, se dedicar, né? É muito interessante. Eu só concluiria assim com uma última mensagem, né? Que você falou lá de Gaza. Em 2012, de fato, eu estava entrando em Gaza e houve um atentado da Jihad Islâmica, né? Estava mais ou menos uns 300 metros de onde isso aconteceu. E aquele episódio ali me fez repensar em muita coisa, né? Das vezes que tive em Selva da Colômbia com guerrilha, no Peru com Sendeiro Luminoso, com gente do ETA, do IRA, né? É preciso ter muito juízo, né? Não fazer as coisas para parecer. O jornalista tem que ser aquele que, igual o juiz de futebol, o bom mesmo é aquele que você não sabe o nome dele, tá? Mas sabe a história, conhece a história, lê um texto, está, pô, isso me informou, isso me ajudou em alguma coisa. A gente vive uma era em que o jornalista ele aparece mais do que aquilo que é a notícia. Ele é mais notícia. Esse ego, essa coisa, deixar isso um pouco para trás, né? Voltar mais e tentar pensar o seguinte: a gente não é nada além de um instrumento entre o que está acontecendo e a sociedade. Reportar isso à sociedade e deixar que a sociedade tome seus pontos de vista, que avalie, enfim, né? Eu não estou sendo aqui romântico nem nada, eu sempre conduzi minha carreira dessa forma, né? Comecei juntando jornal na lixeira da Câmara para fazer clipping e vender nas embaixadas. Foi assim que eu entrei para o jornalismo internacional, né? Então, não é sendo parente de diplomata nem nada, é indo atrás, é vendo a realidade, respirando o ar do lugar. Tem a oportunidade de ir a algum lugar, vão, converse com as pessoas nas ruas, não é só gabinete, autoridade e comunicado oficial. Ótimo. Marcelo, desculpa que o nosso tempo está acabando, senão o Zoom vai nos cortar, infelizmente, são 40 minutos. Te agradeço muito a sua atenção, foi uma ótima aula. Até a próxima, meu amigo. Parabéns e sucesso. Um abraço para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.